disciplina, mas que eu quero, assim, bom, agora iniciou a gravação, né? Então, cumprimentá-las formalmente e registrar, assim, aqui a possibilidade de se gravar e depois de encerrado, eu vou pegar esta gravação, subo para o canal do YouTube, depois coloco um link lá no ambiente aula. Ou seja, vocês vão ter acesso a tudo que a gente vai conversar aqui. Mas esta perspectiva, essa possibilidade, né, que se tem de gravar o conteúdo, não significa, e isso eu quero reforçar para vocês, mas especialmente para aqueles que não estão aqui, né, não significa que não precisa participar da aula. Ao contrário, esse é um momento que vai ficar muito rico se quanto mais alunos estiverem aqui participando. Como eu disse, é uma disciplina que tem uma característica e uma peculiaridade muito interessante, que é ter alunos de todos os campi, né, de todas as unidades da UBA, e, por consequência, trazer essa possibilidade de se ter depoimentos, experiências das diferentes regiões, das diferentes culturas e tal. E, mais do que isso, também tem alunos de diferentes cursos e de diferentes áreas, da área da engenharia, da área da saúde, da área da gestão e dos negócios. Então, é um momento que pode ficar muito rico, especialmente se nós tivermos essa possibilidade da troca. Se só fico eu aqui, né, discursando e tal, vou salvar depois e vai ficar uma exposição teórica. A experiência que tive no semestre passado, tivemos turmas com bom número, a minha turma com um bom número de alunos e tal, foi muito positiva, né, exatamente por essa característica e pelo pessoal participar e tal, nos encontros online, síncronos. E por isso eu quero, para vocês três que estão aqui, mas muito mais para aqueles que não estão aqui, que vão assistir depois o vídeo, que se esforcem para estar aqui, porque sim, temos a perspectiva, a possibilidade de se produzir debates muito interessantes a partir da presença de vocês. Quero dizer, assim, que vocês são convidadas, né? É um apelo que eu faço sempre que possível, sei que às vezes, né, não são as melhores condições, mas sempre que possível, abrirem a câmera. O processo de interação é, especialmente para aquele que fala, para o professor e tal, ele fica muito melhor, né? Ele se qualifica quando se tem essa possibilidade do contato visual. Então, ó, tem mais uma aluna chegando, pediu autorização. Está aqui. Olá, Eliane, tudo bem? Então fica este meu apelo. Se puderem abrir a câmera, eu ficaria realmente muito agradecido. Faço esse apelo, né? Sempre que puderem. Vocês têm a liberdade aí de abrir o microfone, falar, né? Pedir a palavra e tal. Tem o recurso da mãozinha, tem o chat, mas esse contato visual é muito importante. Vocês certamente participam de reuniões de trabalho, participam de atividades e sabem, né, que esta questão da interação, né, quando tu não tem o contato visual, ela fica, de certa forma, prejudicada. Quando nós estamos apresentando determinada ideia para um grupo de pessoas, o processo de comunicação ele não se dá apenas verbalmente, ele se dá também através daquilo que se percebe na expressão corporal, na expressão facial, no olhar e tal. Então, isso qualifica a nossa conversa. Sempre que possível, quando puderem, fica o meu apelo para abrirem as câmeras. Tá bem, gurias?
Eliane, que chegou agora, seja bem-vinda. Então, oficialmente também, porque eu primeiro estava numa conversa assim um pouquinho mais informal, mas agora já estamos gravando e tal. Sou o professor Jefferson e vamos trabalhar com essa disciplina, que é uma disciplina que trata das relações humanas, da gestão de pessoas, e nós vamos, ao longo do semestre, discutir um bocado sobre as questões comportamentais, o que mobiliza o ser humano, quais são as características e as peculiaridades do comportamento humano que mais estão presentes nas relações profissionais, nas relações com os colegas de trabalho, nas relações com aqueles que vocês eventualmente lideram, nas relações com aqueles que eventualmente lideram vocês, enfim, nas relações do ambiente de trabalho, com sócios, com parceiros, com funcionários, com colaboradores e assim por diante. Como, né, fazer destas relações relações agradáveis, relações de qualidade e relações produtivas. E para isso a gente precisa entender do comportamento humano, pensar muito, né, sobre o comportamento humano. Antes de iniciarmos no primeiro tema, já que é um tema, de certa forma, assim, curioso, provocativo, né, que trata do início das reflexões sobre é, o comportamento humano, sobre a psicologia dentro das relações humanas e tal. Antes disso, eu quero rapidamente, assim, falar. A minha apresentação, eu acho que já está lá no ambiente aula, né, na sala de interação. Deixa eu até tirar a dúvida aqui, mas eu acho que sim. Acho que sim, prof. Já tinha ali escrito ali, né, minha formação e tal, né? Sim. Tá. Então, feita a apresentação, vocês também, por favor, vão lá na sala de interação, se apresentem, contem um pouquinho da experiência de vocês e tal. Sobre a disciplina, vocês conhecem, mas, né, não custa também, até porque está sendo gravado e é o primeiro encontro. Reforçar que nós temos a AP1, avaliação parcial 1, que vale 1,5 ponto, a AP2, avaliação parcial 2, que vale 2,5 pontos, e depois a AES, que completa, né, chegando a 10 pontos, a AES valendo 6. 6 mais 2,5 mais 1,5 vale 10 pontos. Se eventualmente não alcançou a média 7, tem a possibilidade da AF, que é a avaliação final, né, como última tentativa para chegar nessa média 7. Quem não faz, isso é importante frisar, quem não realiza a avaliação semestral não pode fazer a avaliação final. Isso é uma condição, né? Então, esse é um cuidado importante. A avaliação semestral, se organizem, verifiquem exatamente quando ela vai acontecer, quando vai abrir o agendamento, por agendamento, porque se vocês perdem aquela prova, perdeu o semestre. Tá? Não pode fazer a AF. E a AF, mesmo que tu alcançou a média 7, né, tirou 7,5, tirou 8, enfim, mas acha que poderia tirar mais, poderia ter alcançado 10 e tal, se quiser fazer a AF não tem problema, mesmo já tendo alcançado a média. E se tu tirar uma nota inferior ao que tu tinha, tu mantém a anterior, né? Então tu não perde nada na AF. É uma possibilidade de melhorar a nota. Esse é o sistema de avaliação, nós vamos ter aí ao longo da semana, já tem um calendário ali com as atividades, eu já postei algumas destas atividades, e ao longo do semestre a gente sempre vai reforçando isso. Acho que é isto, e agora a Jéssica levantou a mão. Jéssica, o que tu querias perguntar? Oi, prof. Foi sem querer, porque eu estou assistindo no meu Tá. celular e eu cliquei ali. Tá bem, tá bem. Então tá, eu quero agora fazer nesse nosso primeiro encontro, primeiro reforçar mais uma vez que o espaço do ambiente aula é um espaço que realmente tem que ser
utilizado para tirar toda e qualquer dúvida, né? Então, vocês têm a possibilidade de mandar mensagem, me enviar mensagem. Vocês têm as salas de interação, as salas de dúvidas gerais, as salas de dúvida por conteúdo. Tal. Então, eu abro todos os dias o ambiente aula. Então, assim, ó, estejam sempre preocupados em acompanhar os conteúdos toda semana e tal, as atividades, né? É importante, nós vamos ter o TDE, esse trabalho docente efetivo, toda semana, sempre. Então, nós vamos trabalhar aqui, nesta 1h30, nós vamos trabalhar determinado conteúdo que vai seguir, né, aquela organização dos temas que estão lá no ambiente aula, e no final eu anuncio, né, já está aberto, inclusive, no ambiente aula, o TDE dessa semana, eu anuncio, né, qual é a atividade que vocês devem dar continuidade. Então, tem um ATC, que é Aporte Teórico de Conteúdos. Esse aporte teórico de conteúdos, então, eu vou trazer determinado tema, nós vamos trabalhar aqui, discutir, conversar, etc. E termino com aquela provocação, que é o TDE, Trabalho Docente Efetivo, para vocês consolidarem o conhecimento, para aperfeiçoarem, para ampliarem o conhecimento. Realizam aquela atividade, o TDE, na semana seguinte eu vou retomar, né, e vou fazer comentários que forem importantes, pertinentes e tal. Por exemplo, sei lá, Bianca, muito legal aquela observação que tu fizeste ali, aquele depoimento ali com relação ao tema que a gente estava trabalhando. Jéssica, muito bacana a tua observação e tal, Ana Aparecida, Eliane, etc. Vou fazer alguns comentários, né? Vou fazer alguns comentários para, digamos, fazer o fechamento da atividade. Fazemos o fechamento da atividade e aí entramos com mais um conteúdo. E assim vai. Essa é a dinâmica, né, dos nossos encontros. O aporte teórico com um debate, com participação, insisto, Juliana que chegou agora, seja bem-vinda. Estamos num número bastante reduzido ainda, mas eu comentava que é uma turma que é a segunda turma dessa disciplina, né? A anterior, a primeira já lotou, né? E por consequência agora estamos com as matrículas abertas nessa e deve aumentar o número de alunos nessa turma. Então, participem, estejam aqui nas sextas-feiras, né, e vamos fazer desse espaço aqui um espaço de muito debate, de muita discussão, de tirar dúvidas, etc., tornar rico esse espaço e complementar com o TDE, que é esse trabalho discente, né, que a gente faz sempre um exercício, uma provocação, né, um paralelo com a atividade profissional e tal, com a nossa realidade. Tá bem? Que mais que temos? Alguma dúvida com relação a isso? Se não, já partimos para o nosso tema inicial, um tema introdutório, mas que eu acho muito interessante, assim, da gente conversar, até para compreender como é que surge, né, essa área da gestão de pessoas, da área de recursos humanos. Alguma dúvida sobre a dinâmica da disciplina? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Tranquilo também. Juliana, tudo bem? Oi, tô chegando em casa. Tava no plantão. De onde tu é, Juliana? Cachoeirinha. Ah, tá. Então tu tá aqui na região metropolitana. E, opa, eu ia perguntar para a Eliane e caiu. Caiu a Eliane. E, gurias, vocês não vão abrir a câmera, mesmo depois do apelo do professor Jefferson, não vão abrir a câmera, é isso? Ah, Bianca, muito obrigado. Demorou. Ó, Jéssica. prof, eu tô acabada hoje. Não, vocês estão muito bem. Quem está acabado sou eu, mas estou aqui, ó. Aqui, ó, cara e coragem. Bom, é o terceiro turno de todo mundo, né? Só que eu já dei aula agora, das 19 às 20h30. E das 13h30 até as 18 eu estava em reunião. E das 8 até o meio-dia eu estava lá no sindicato atendendo pessoas. Então,
Eu sim, estou bem acabadinho, mas estou aqui. E amanhã de manhã cedo tem trabalho. Vou tomar uma aguinha, porque agora eu vou começar a discursar. Ana Aparecida, quando quiser mandar imagens de palmas, nós ficaremos felizes em te enxergar. E a Juliana, pelo jeito, está chegando, está na correria aí, mas daqui a pouco vai entrar a imagem dela. Espero, assim espero. Tu tá na Ubra, Bianca? Ah, Sim, prof. Tu tá no prédio 14. Não, tô no prédio 5 da biblioteca, tô na central, prof. Ah, tu tá na central. Eu vi alguém passando aí. Sim. Quer dizer que a central tá me acompanhando. A central tá me É acompanhando. só movimento aqui, prof. Ô, Bianca, mas tu, Hum. tu usa o fone, tá? Tu não vai deixar o meu Sim. discurso aí para todo mundo ouvir, tá? Sim, não, tô de fone. Deus me livre tirar o fone. Aliás, o que tem de gente aí da central que já foi meu aluno, eles vão conhecer a minha voz. Olha só, vou começar então agora. Assim é bom, porque aí eu vejo, olha ali, a Jéssica está acompanhando, está me olhando, está escutando. Imagina, como é que eu vou, tu entende? Eu preciso desse feedback. Isso é um feedback instantâneo. Pensem o seguinte. Pensem o seguinte. O mundo nem sempre foi assim. Ó, a Bianca chegou gente para conversar com ela lá e ela fechou a câmera. O mundo nem sempre foi este mundo que nós vivemos atualmente. O mundo foi um mundo muito mais sossegado. O mundo foi um mundo muito mais pacato, muito mais. Durante séculos e séculos e séculos, o mundo foi um sossego. Era subsistência agrícola. As pessoas plantavam, colhiam e viviam da colheita. O excesso trocava e tal. E essa era a vida. E assim foi durante séculos. Até que em determinado momento deste processo, que sim, avançava, nós tínhamos uma evolução da humanidade. Mas era um processo muito lento. Se tu pegar o que é o mundo, por exemplo, no ano 500 depois de Cristo, vamos imaginar. Oi, Ana Aparecida. Agora eu gostei. Larissa, estás convidada, chegou agora, seja muito bem-vinda, bem-vinda. Estás convidada a abrir a câmera. Eu preciso do contato visual. É o meu combustível, senão eu começo a me atrapalhar na aula. Brincadeira. Se puderem, abram a câmera. Agora pensem comigo. Evolução. Evolução. O mundo, 500 anos. Obrigado, Larissa. 500 anos depois de Cristo. Como é que era o mundo? Imaginem como é que era o mundo. Será que esse mundo, no ano 600 depois de Cristo, era muito diferente? Será que esse mundo, no ano 700 depois de Cristo, 200 anos depois, será que esse mundo, no ano 1000 depois de Cristo, era muito diferente? Não, não era. Era diferente? Sim, tinha um ritmo de desenvolvimento muito pequeno. Mas existem momentos neste avanço, nesta evolução, existem momentos que representam rupturas, transformações profundas. Estes momentos nós não chamamos de evolução. Esses momentos nós chamamos de revolução. Porque a revolução é uma quebra de paradigmas, é uma quebra de forma de convívio, é uma quebra da maneira como as coisas são. Passam a ser diferentes. E nós temos, no século XVIII, uma revolução. Lembram? Vocês estudaram isso. A Revolução Industrial. A gente estudou isso. Lá no ensino médio, a gente já estudou um pouquinho sobre isso. A Revolução Industrial a gente fala Revolução Industrial, porque o mundo, como a gente conversou agora, era pacato, era agrícola e tal. E em algum momento tem, né, o surgimento da máquina a vapor, tem, enfim, a indústria aparece. E quando a indústria aparece, muda a condição de vida, muda a relação entre as pessoas, muda o convívio, muda a cultura, muda tudo. O mundo fica diferente. Começam a surgir os conglomerados industriais, começam a surgir as relações de trabalho, que até então eram completamente diferentes.
Então, a Revolução Industrial revoluciona o modo com que as coisas acontecem. E é a partir da Revolução Industrial que se começa a estudar a melhor forma de organizar os ambientes fabris, empresariais, organizacionais, seja como preferirem, né? Porque até então não tinha. Até então era aquela relação agrícola. E começam também a surgir problemas, desafios. Então, revolução. Primeira reflexão que nós temos que ter é que revolução, diferentemente da evolução, que é um avanço lento, gradativo, a revolução é uma transformação. É um avanço, mas é um salto, é um pulo para uma outra condição. Nós estamos evoluindo e, de repente, temos uma revolução que nos coloca numa outra condição. Ok? Além da Revolução Industrial, pergunto para vocês. Vocês acham que nós temos algum outro momento recente da humanidade que a gente possa também chamar como de revolução? Alguma outra revolução? Tínhamos um mundo pacato, sossegado, agrícola, e daqui a pouco temos uma revolução e passa a ser o mundo industrial. Temos algum outro momento que transforma a condição de vida, que transforma as relações interpessoais? O que vocês acham? Que se possa dizer revolução. Ah, que revolução. O que acontece? A revolução industrial é fábrica, máquinas, né? Surgimento da máquina, a indústria, a fábrica. O computador mudou a condição de vida? Mudou a forma com que a humanidade, né, atua, trabalha? A internet mudou a condição de vida? Mudou a forma com que as pessoas atuam, trabalham, se relacionam? Muito, né? Então, sim, dá para a gente chamar de revolução da informática, revolução da computação e, mais recentemente, revolução da internet. Mas muito mais recentemente, porque a internet, né, vocês nascem com a internet, mas eu vivi num mundo sem internet. Eu vivi num mundo sem internet. Vocês conseguem imaginar o que é um mundo sem internet hoje? E é um mundo absolutamente diferente do que a gente vive hoje. Imaginem viver sem a internet hoje. E o que representa este novo mundo que surge a partir da revolução da internet? Entre inúmeras outras coisas, eu diria que o mais importante é representado pela velocidade com que nós, a velocidade da produção do conhecimento. Essa é a grande transformação. Uma coisa é a produção do conhecimento, como eu disse agora há pouco, o mundo em determinado, na Idade Média, sei lá, vamos pegar lá, no século 300. E 100 anos depois é o mesmo mundo. 200 anos depois é o mesmo mundo. Agora, hoje, nós temos uma velocidade na transmissão da informação e na produção do conhecimento muito maior, o que faz com que o mundo seja diferente a cada dia. Então, a velocidade é a grande transformação. Nós vivemos a revolução da internet, nós vivemos a sociedade do conhecimento, nós vivemos um momento de multiplicação do conhecimento, nós vivemos o mundo da inteligência artificial, e isto nos coloca numa situação assim de transformação do mundo muito grande. Pensem, hoje nós temos, por exemplo, a Alexa. A Alexa já começa a ser popular. A Alexa já está nas nossas casas e a gente bate um papo com a Alexa. A gente pergunta qualquer coisa, Alexa, qual é a previsão do clima para hoje? Antes de sair eu já pergunto, Alexa, vai chover hoje?
E Alexa, me conta aí como é que foram as Olimpíadas essa noite? Alguém ganhou alguma medalha? O Brasil teve alguma medalha? Alexa, tem alguma novidade na política aí brasileira? E a Alexa sabe tudo. E eu acordo pela manhã e bato um papo com a Alexa. E a Alexa é um dispositivozinho assim que conversa comigo. Mas mais do que isso, né? Além da Alexa e outros, né? A Alexa é da Amazon, mas já tem as outras. Mais do que isso, nós já temos, e não agora, já temos há alguns anos, ah, robôs. Quer dizer, não é só uma caixinha de som que é muito inteligente, que está conectada e tem as informações do mundo, e que me responde, né, instantaneamente. Não, é mais do que isso. Nós temos robôs com expressões faciais. Vocês já devem ter assistido, já devem ter visto os vídeos, né? A Sofia é um robô que tem expressões faciais e que conversa conosco. Chega a assustar às vezes, assim, tu olha aquele vídeo assim, meu Deus, para onde nós estamos indo? O que que nós estamos fazendo? O que que nós estamos produzindo? Aquilo que parecia ficção, daqui a pouco eu já começo a ter medo da Sofia. Será que a Sofia... E por que que alguns começam, inclusive, a ter esse sentimento, às vezes até de receio e de medo? Porque a Sofia, nesse processo de inteligência artificial, ela não só é um grande armazenamento de informações e que, por consequência, tem a capacidade de nos dar as respostas imediatas. Pergunta qualquer coisa para a Sofia e ela fala contigo, te dando a resposta. Mas mais do que isso, nós conseguimos criar um computador capaz de produzir conhecimento. Então, ela não reproduz apenas o que se sabe, mas ela produz conhecimento. E aí, nós estamos falando de um robô que pensa. E nós criamos a Sofia que pensa. Como assim a Sofia pensa? Se nós trouxermos a Sofia aqui, conectarmos aqui, ela aparecer e começar a conversar conosco e tal, nós vamos fazer algumas perguntas para ela e ela vai nos responder, assim como o Google. Nós vamos aqui fazer perguntas e o Google já nos dá a resposta. Né? O que aconteceu aqui, o que significa isso e tal, e o Google já nos dá a resposta. Por quê? Porque está armazenado, tem uma memória, está ali. Mas a Sofia vai nos dar as respostas e se na semana seguinte ela voltar e nós fizermos as mesmas perguntas, talvez as respostas já não sejam as mesmas. Porque a partir da interação que ela teve conosco, a partir dos comentários que nós fizemos, e a partir do que aconteceu com ela de interação com outros seres e com outros computadores ao longo da semana, ela já reconfigurou as informações e já tem um processo maior de compreensão, de entendimento e de informação. E aí a semana que vem ela já vai trazer uma outra resposta. Significa que ela está pensando. Olha a loucura que a gente chegou. Isto é a revolução, né, da inteligência artificial, da internet, enfim. E o que isso tem a ver com a nossa disciplina? Tem a ver que, a partir das revoluções, nós precisamos repensar as relações humanas. Porque nós tínhamos uma forma de vida, como eu disse, e quando veio a indústria, começaram os problemas relacionados ao trabalho, ao excesso de trabalho. Imagina que lá no início das jornadas de trabalho, as pessoas trabalhavam nas fábricas 14, 15, 16 horas por dia. A vida era dentro de uma fábrica operando máquina. E a partir dali muda todas as relações humanas. E as relações se dão nesses ambientes fabris. E muita coisa muda. A partir da inteligência artificial, a partir deste novo mundo de alta tecnologia, as relações humanas mudam. Não tem dúvida. Eu, na minha infância, não tinha isso. Hoje, as crianças têm, e às vezes nós nos deparamos com vídeos de crianças muito pequenas. Né? Crianças de 1, 2 anos já mexendo no celular. E olha, né, mexendo e entendendo e sabendo o que está fazendo e procurando e tal. E a gente tem que ficar de olho até, né? Porque elas vão descobrindo coisas.
Um ano de idade. Imagina o que é a mente destas crianças a partir da quantidade de estímulos que elas estão recebendo na sociedade do conhecimento e na sociedade da inteligência artificial. É muito estímulo. Vocês já têm um momento que possuem muito mais estímulos, por exemplo, do que a minha geração. A minha infância, né, os primeiros anos de vida eram pouquíssimos estilos. Desculpa, estímulos. Pouquíssimos estímulos. Né? Hoje, as crianças têm muito mais estímulos e estímulo faz com que haja um desenvolvimento na capacidade de raciocínio, de pensar muito grande. Além disso, existem as transformações culturais, existem as mudanças com relação a crenças, com relação, enfim, inúmeras transformações que vão mexendo com as relações humanas. E o propósito dessa disciplina é a gente refletir, estudar e pensar o que interfere nestas relações humanas. O que faz com que nós tenhamos determinados comportamentos, determinadas reações, né? O que nos mobiliza, o que nos motiva, o que nos frustra, o que nos entusiasma. Como é que se dá o comportamento humano? Especialmente no ambiente de trabalho, mas claro que a gente vai pensar em todas as dimensões e em todos os espaços. Né? Como é que se dá o comportamento humano em todos os espaços? Insisto, o que nos estimula, o que nos mobiliza, o que nos frustra, o que nos alegra, o que nos entristece? Quais são esses elementos? Como é que nós funcionamos? É isso que nós vamos estudar. E nós vamos começar a estudar essa disciplina de gestão de pessoas exatamente no momento que a preocupação com os aspectos psicológicos e emocionais passa a fazer parte deste ambiente empresarial, industrial, organizacional. Porque lá no início, depois da Revolução Industrial, lá no início, a preocupação era só com as questões fisiológicas. O que eram as preocupações fisiológicas? Bom, nós temos que pensar muito bem na posição das máquinas, dos equipamentos, é linha de fábrica, né, linha de produção, então ajusta bem e tal. E na frente dessa máquina vai o quê? Vai uma pessoa. Então, vê bem onde ela vai ficar, qual é o movimento que ela tem que fazer e tal, treina ela e tal, físico. É como se fosse uma extensão da máquina. Era isso a preocupação. É ali, né, que surge o comando sobre pessoas dentro das empresas, mas com olhar único para o físico, fisiológico. Ele tem que produzir o máximo possível nessas 14, 15, 16 horas. Então, vamos acomodar ele bem e tal. Fisiologia. Agora, pergunto para vocês. Se nós não estamos muito bem nas questões emocionais, se psicologicamente estamos abalados, estamos tristes por alguma razão, se emocionalmente estamos feridos e tal, vocês acham que isso pode, de alguma forma, interferir no nosso desempenho, no nosso dia a dia, no nosso trabalho? E mais, será que isso pode, inclusive, influenciar na minha condição física? Será que o meu organismo, o meu corpo físico pode também ter alguma consequência a partir do meu estado emocional? Podemos adoecer a partir de conflitos emocionais, de um estresse emocional? Claro que sim. Todos nós sabemos que sim, e talvez já tenhamos enfrentado situações assim, né? Muitas vezes temos reflexos no corpo a partir de uma dificuldade no campo das emoções. Tá? Então, isto passa a ser um elemento importante dentro das empresas, só um pouquinho. As pessoas talvez não possam trazer o melhor delas se elas não estiverem bem. Então, nós precisamos entender o que interfere e, a partir disso,
aprender a lidar da melhor forma possível com essas pessoas, no sentido de que elas estejam bem. Então, hoje em dia, não todas, quem dera fosse todas, mas algumas empresas têm programas muito consistentes de programa de qualidade de vida no trabalho. Programas de qualidade de vida no trabalho que olham para os seus trabalhadores, que olham para as suas trabalhadoras, que olham para as pessoas que estão lá e pensam, estas pessoas precisam ser realmente tratadas como seres humanos, como pessoas valiosas, porque realmente elas representam o que de mais valor tem na nossa empresa. E se elas estiverem bem, que tem que ser o nosso propósito, elas vão ter as condições de fazer com que esta empresa fique bem também, tenha bons resultados, e a empresa tendo bons resultados vai continuar tendo condições de oferecer um ótimo ambiente e manter uma ótima qualidade de vida no trabalho, e por consequência isso vai gerar um círculo virtuoso. Nós vamos entrar num círculo virtuoso de melhoria constante de tudo, da empresa, das pessoas e da própria sociedade. Isto é bacana, mas é difícil. Isso é um ideal, mas que exige, né, muito no sentido da gente compreender, né, as relações humanas e tal, e saber que é uma, talvez, das principais dificuldades que se tem, saber que nunca vai ser custo investir nas pessoas. Essa é a palavra certa. É investimento. Tu cuidar das pessoas não é um custo, é um investimento. Mas tem muito empresário que olha esse cuidar das pessoas como custo. Isso aí, quanto que vai me custar esse programa aí, né? Esses benefícios que vocês estão querendo gerar, quanto isso pode representar de custos e tal. Enxerga isso como um custo, quando, na verdade, isto é um investimento. Porque só que essa resposta ela não é tão lógica, racional e matemática. Olha, tu investe 2 aqui, tu vai ter no mês seguinte 4 de retorno. As coisas não funcionam assim, né? Tu tem um processo de desenvolvimento, de amadurecimento, de aperfeiçoamento, de comprometimento, e as pessoas, ao longo do tempo, começam a dar respostas melhores. Mas é difícil de tu mensurar isso. Só que quando tu tem essa capacidade de investir nas pessoas, esse retorno vem. Esse retorno vem. Muito bem. Deixa eu contar agora, porque o TDE, que é esse trabalho docente, que vocês, né, são convidados a ir depois para o ambiente aula ao longo da semana. Hoje é dia 6. Eu abro sempre na sexta-feira o TDE e ele fica aberto até a quinta-feira próxima. Aí na sexta-feira próxima, durante o dia, eu dou um jeito de dar uma lida lá e depois fazer alguns destaques na semana seguinte. Então você sempre tem uma semana para fazer os comentários, fazer lá, responder à provocação que eu apresento. O TDE desta semana o trabalho de efetivo é sobre a experiência de Hawthorne. Se vocês já entraram lá e deram uma espiada no TDE do dia 6 de agosto, está lá mais lá para baixo, no bloco de desenvolvimento, parei que eu já vou dizer para vocês. Enfim, está lá, TDE do dia 6 de agosto, tá? Logo depois do bloco de desenvolvimento 1. Ele fala sobre a experiência de Hawthorne. E agora eu vou contar um pouquinho, assim, né? Quem é da área de gestão e tal, talvez já conheça até esse experimento, mas eu vou contar agora, muito rapidamente, né, antes de nós encerrarmos, esse experimento que aconteceu e que, de certa forma, é um dos marcos, é um é um momento inicial desse pensar sobre comportamento humano, sobre os aspectos emocionais.
É o início da teoria das relações humanas, né? Onde deixa de olhar para as pessoas apenas como uma extensão da máquina ali e se preocupar só com a fisiologia. Entra a psicologia para dentro do pensar, né, organizacional. E como é que isso se deu? Não foi meio que por acaso. Elton Maio é um sociólogo que resolve fazer uma experiência dentro de uma fábrica de componentes elétricos nos Estados Unidos, em Chicago, no bairro de Hawthorne. Então, a fábrica ficava num bairro de Chicago chamado Hawthorne, que é o que dá o nome ao experimento. Fica se conhecendo como a experiência de Hawthorne. Legal. Mas o que que era? Era uma fábrica, uma grande fábrica de relés, de componentes eletrônicos, e nós estamos na década de 1930, portanto, há quase 100 anos atrás, 90 anos atrás. Nós estamos na década de 1930 e o Elton Maio vai desenvolver um experimento, inicialmente, para tentar identificar o quanto a iluminação, a intensidade de luz, interfere na produção dos trabalhadores. Era uma fábrica que tinha predominantemente, quase 90% eram mulheres, década de 1930, 90%, centenas de mulheres, tinha quase 1.000 mulheres trabalhando na fábrica. Não porque naquela época se valorizasse, se prestigiasse o trabalho da mulher, mas porque estávamos na época da guerra e porque era mão de obra bem mais barata. E como, né, era um serviço que não era pesado, então era, na verdade, mais um momento de exploração da mão de obra feminina, já naquela época. Mas, enfim, tinham lá centenas de mulheres trabalhando e o Elton Maio quer avaliar, no sentido de aumentar a produção, de ter mais resultado. Ele quer avaliar o quanto uma pessoa pode produzir mais se acertar a intensidade de luz. O que vocês acham, gurias? Não temos nenhum guri aí, é só gurias. A Ana, que é lá de Palmas, né, Ana? Aqui a gente fala muito guri e guria. Uma expressão nossa aqui. Enfim, o que vocês acham? A intensidade de luz. Bianca, tu acha que se tivesse na penumbra aí a central de atendimento, teria o mesmo desempenho, a mesma desenvoltura, produtividade, o mesmo resultado? Ou a intensidade de luz pode sim afetar a tua capacidade de produção? Afeta, prof, com certeza. Afeta. Ana, concorda? A intensidade de luz? Concordo. Isso o Elton Maio acreditava também, mas ele não sabia o quanto. E não sabia também qual a intensidade que seria a melhor, né? Então, qual foi a experiência dele? Ele pegou no pavilhão lá, tinham centenas de mulheres, ele pegou 6 trabalhadoras de aptidões médias. Ele não pegou as melhores para participar do experimento, nem as que tinham um mau resultado. Pegou de aptidões médias, 6, e levou para uma sala que reproduzia exatamente o mesmo ambiente da fábrica. Era tudo igual. E aí pediu para elas produzirem normalmente. E a produção aqui tocando normal, a fábrica andando normal, e as 6 produziram. No primeiro dia, o que elas produziram? Produziram exatamente o que estavam produzindo lá. Mas aí ele começa a mudar a intensidade de luz. Aumenta um pouquinho a intensidade de luz, e ele começa a perceber ao longo do experimento, vai passando os dias, e ele começa a perceber que está aumentando a produtividade. E ele melhora um pouquinho a luz e aumenta a produtividade. Opa, chegando lá. E ele aumenta a luz e aumenta a produtividade. E aí, em algum momento, ele baixa a intensidade de luz e a produtividade aumenta. Aí ele estranhou. Ele estava aumentando a luminosidade e estava aumentando a produtividade. E aumentou, até que ele baixou e aumentou.
Ele baixou mais e aumentou. E ele baixou lá para a intensidade inicial, que era a mesma intensidade da fábrica, e aumentou a produção ainda mais. Aí ele não entendeu. Como assim? Né? Como assim? Eu queria achar intensidade, mas agora eu voltei ao ponto de origem e elas estão produzindo muito mais. Ele ficou muito confuso e tal, e pegou os apontamentos deles, engavetou e tal. Ó, quer saber de uma coisa? Vamos partir para outro estudo, porque essa da iluminação ficou complicada. Vamos partir para um outro estudo. Ele pensou, eu vou estudar descanso. Essas mulheres trabalhando 14, 15 horas por dia, mas chega no final do dia, elas estão assim, ó, né, estafadas, estão muito cansadas, estão com produtividade lá embaixo. Será que se eu der algum intervalo de 10 minutos, a gente pensar num alongamento, a gente pensar num cafezinho, num lanche, será que se eu fizer, né, intervalos ao longo do dia, isso pode melhorar o resultado delas? O que vocês acham? Um intervalo, um lanche, isso pode melhorar o nosso desempenho? Eu acho que sim. Eu também acho que sim. Né? Eu estou, por exemplo, desde as 7 aqui, já é 9h30, já estou há 2h30, estou precisando já de um cafezinho do intervalo, mas vou tocar agora até as 10. Mas claro que o intervalo é bom. Tanto é que nós temos, né, na legislação trabalhista hoje, né, a orientação de que é preciso dar intervalos, dependendo do tipo de atividade, o intervalo em maior ou menor tempo e tal. Bom, e ele acreditava que era importante, ele estava preocupado com esse rendimento que ia declinando ao longo do dia. E aí ele pega outras 6 de aptidão média, leva para a sala de experimentos. E a fábrica segue normal. Aí ele pega e mede a produção delas no primeiro dia, sem intervalo, sem nada. E elas produzem mais ou menos o que a fábrica está produzindo. Tudo igual, perfeito. Aí no segundo dia ele dá um intervalinho pequeno de manhã, dá um intervalinho pequeno à tarde, terceiro dia dá um outro intervalo, o outro dia ele dá um lanche, outro dia ele começa a oferecer, né, alguns intervalos no sentido de dar de trazer mais energia, de revitalizar e tal. E a resposta é imediata. Ele começa a oferecer alguns benefícios e vai aumentando a produção. E oferece mais um descanso, mais um lanche e aumenta a produção. E vai oferecendo mais alguma coisinha e vai aumentando a produção. Até que daqui a pouco ele corta o lanche e a produção aumenta. E corta o descanso e a produção aumenta. E corta mais isso e a produção aumenta. E daqui a pouco ele chegou à condição inicial, que não dava nada, e a produção seguia aumentando. Assim como a iluminação. Mas nós vimos agora, chegamos à conclusão de que iluminação influencia. Nós vimos agora que descansar influencia. Que um lanche, claro, que traz mais vitalidade e energia. Então, o que aconteceu? O que estava acontecendo ali? Ele realmente ficou com muita dúvida e a expressão dele foi mais ou menos a expressão que Bianca e Ana Aparecida fazem agora, assim, de muita dúvida. Mas como assim? Como assim? O que aconteceu? O que pode ter acontecido, gurias? Meninas, o que vocês acham? O que aconteceu? Por que essas mulheres iam produzindo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais? Em determinado momento, independente do que estava acontecendo ali. Se aumentava ou diminuía a luz, se aumentava, se dava lanche, se não dava, se dava descanso, não dava. Elas produzindo cada vez mais. 6 mulheres. Vamos pensar o seguinte agora. 6 mulheres apenas. De centenas. Mesmo que tenha sido aleatório, né? Mulheres de aptidões médias e tal, mas são 6 mulheres que são escolhidas entre centenas. Elas passam a fazer parte de um grupo diferenciado. De um grupo que está tendo um olhar diferente. Uma outra característica que eu não contei da fábrica é que havia supervisão e uma supervisão coercitiva, ameaçadora, amedrontadora, punitiva. Isso era característica da época. Tem meta, tem que cumprir, vamos lá e tal, e ameaça, vai para a rua e tal, sabe? Supervisão ali na linha de produção, trabalho sob pressão.
que pode acontecer nestes ambientes, né, tão hostis? O que pode acontecer? Quando o supervisor dá as costas, será que pode algum trabalhador fazer, como se diz, né, na linguagem popular, fazer cera, fazer corpo mole, fazer, né, matar o serviço, não querer se envolver? Ah, lá vem o supervisor, vamos trabalhar um pouquinho, daqui a pouco ele vira as costas, já estou disfarçando de novo. Será que pode acontecer? Com certeza, porque existia uma rivalidade, existia né, um confronto, não existia um compromisso, um comprometimento, uma equipe, que nada. E lá era diferente. Porque lá não tem um supervisor amedrontando. Se tu fez 10, produziu 10, produziu 10. Produziu 8, produziu 8. Produziu 2, produziu 2. Produziu 0, porque nós estamos num experimento. E um experimento com um propósito de melhorar as condições de trabalho, melhorar as condições de vida para todos os funcionários. Opa, olha o quão importante nós somos, nós 6. O quanto, né? Pode ter de benefícios para todos esse trabalho que a gente está fazendo. E aí não tinha ameaças, não tinha coerção, e tinha um ambiente bacana. Elas começaram a gostar de ir lá. Elas começaram a gostar de trabalhar. Elas começaram a achar bacana e, mais do que isso, se sentiram envolvidas e comprometidas com aquele experimento. Então, se engajaram. Logo que começaram ali no primeiro dia, elas não sabiam muito bem e fizeram o trabalho que sempre faziam. Mas daqui a pouco elas começaram a achar tão bacana tudo que começaram a produzir, estão comprometidas com aquele experimento e tal. E vamos lá, independente de ter lanche hoje ou não, estamos engajadas com a coisa. E esse engajamento, esse compromisso, esse comprometimento acabou se refletindo em aumento de produção. Só que não era esse o propósito dele. O propósito dele era saber, né, se um descanso melhora, se a iluminação melhora e tal. E ali, por acaso, ele acaba percebendo que mais importante, não no lugar de. Porque sim, ele sabe que a iluminação é importante. E ele vai depois continuar os estudos com relação a isso. Ele sabe sim que descansar, que fazer um alongamento, que cuidar da postura, do físico e tal, é importante. Ele sabe que um lanche é importante, que descansos em determinados períodos é importante. Isso tudo, e ele vai aprofundar isso. Mas ele percebe que mais importante que isso, que também é importante, tem um outro fator, que é esse fator de se sentir valorizado, de se sentir prestigiado, de se sentir importante, de se sentir alguém, e não alguém ameaçado, amedrontado, como a maioria lá na linha de produção, mas alguém que está tendo atenção, que está tendo alguém olhando para elas. E isso muda. E isto faz com que em 1934, o ano deste experimento, seja um momento em que várias pessoas começam a se associar a estes pesquisadores e a desenvolver cada vez mais estudos sobre comportamento humano, sobre motivação humana, sobre os elementos emocionais, psicológicos que fazem parte do dia a dia, e tentar cada vez mais entender destas questões humanas para desenvolver programas, para desenvolver ações, para desenvolver projetos que cuidem do humano. E cuidando do humano em todas as suas dimensões, e não apenas na dimensão física, mas também na dimensão emocional, psicológica, espiritual, em todas as dimensões, cuidando deste humano. Este humano, como eu disse agora há pouco, né, vai ter uma qualidade de vida melhor. E tendo uma qualidade de vida melhor, uma qualidade de vida no trabalho melhor, vai ter as condições melhores para produzir mais, para entregar mais, para trazer melhores resultados. Só que vejam, mas há 90 anos atrás, né, quase 90, 85, 80,
mas não é muito tempo. Se nós pensarmos, né, na história da humanidade, nós começamos realmente a ter esse olhar, especialmente nesse período pós-revolução industrial, e mais especialmente quando se enxerga a importância da psicologia, quando se traz a psicologia para dentro da empresa, e é ali que começa, né, a psicologia para dentro da empresa, e esse olhar diferente, esse olhar humano, essa percepção de que realmente as coisas não podem ficar só na dimensão fisiológica. Hoje, para nós, é uma lógica, mas nós estamos conhecendo a história esse processo de construção do conhecimento, e lá não era uma lógica, lá não existia essa lógica. O conhecimento vai sendo construído, vai sendo produzido, vai sendo conquistado, e isto surge ali. A gente pensar, não é muito tempo atrás que realmente começam a olhar para as pessoas e entender que essa dimensão emocional e psicológica é muito importante e decisiva. E olhem só, para ir encaminhando para o final, olhem só, hoje, 90 anos depois desse experimento, nem 90 anos, pouco menos, temos empresas ainda que seguem sem ter aprendido. Seguem sem ter aprendido. E não conseguem. Nós temos uma carência de empresas que valorizam as pessoas, que prestigiam as pessoas. Nós temos uma carência de líderes que enxergam realmente pessoas, seres humanos, com seus sentimentos, com as suas idiosincrasias, com os seus problemas, com as suas angústias, com as suas motivações. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos ser mais humanos para entender dos humanos e construirmos uma coletividade que esteja unida em prol de um objetivo. As empresas são isto. As empresas são coletividades que estão atuando em prol de um objetivo. O problema é que esta coletividade nem sempre compartilha dos mesmos sentimentos, dos mesmos interesses, dos mesmos propósitos. E aí tu tem dificuldades. Aí tu tem um ambiente ruim, tu tem um ambiente com um clima organizacional complicado. Está chegando uma pessoa agora aqui. Nós perdemos uma aluna aqui, né, agora há pouco, eu não lembro o nome, e agora chegou Valcilene. Seja bem-vinda, Valcilene. Tudo bem, Valcilene? Oi, Valcilene, me escuta? Larissa, tá tudo bem por aí? Jéssica, vocês fecharam as câmeras, eu não sei mais se vocês estão aí ou não. Essa é a minha angústia. Saber se ainda bem que a Ana e a Bianca estão aqui me acompanhando. O resto da turma. Larissa. Muito bem, muito obrigado. Larissa, dá uma espiadinha de vez em quando diz, estou aqui, prof. Valcilene? Jéssica, tudo bem? Aí, Jéssica. Valcilene? Boa noite. Valcilene respondeu. Estou sem microfone PC, mas estou acompanhando. Tá, Valcilene, bom, chegou tarde, né? Sabe que o horário é 20h30 e agora estamos encaminhando para o fim aqui. Vou só fazer mais alguns comentários com relação à atividade e tal, abrir para quem quiser fazer um comentário. Então, assim, uma coisa importante, tá? Eu quero, de novo, reforçar, até porque chegou depois aí a Valcilene e alguns, esforcem-se para, independente disso ser gravado, esforcem-se para estar aqui às 20h30 nos nossos encontros síncronos, às sextas-feiras, porque é o momento que a gente vai discutir, debater, vamos trazer alguns temas polêmicos e tal, e eu acho que é o momento mais bacana, assim, olha aí, Valcilene esclarecendo agora o problema.
Tá. Bom, mas então assim, ó, porque no semestre passado eu tive problema com o fuso horário também. Ana, qual é o horário aí? Que horas são agora aí? 21h43. Não, aqui Aqui. sim, mas Ah, tá, desculpa. Aqui é 21h43 também. tá, então é só Manaus que tem fuso horário. Então, assim, ó, Valcilene, eu falo muito aqui no nosso horário, né? 20h30, mas no teu caso é 19h30. Tá? A aula começa às 20h30 aqui, mas no horário de Manaus, 19h30. Então, pá, foi um descuido meu, realmente, porque eu coloquei ainda lá, eu acho, num aviso, ou em algum lugar, eu acho que no próprio link eu botei, né? Encontros semanais às 20h30. Eu vou ter que botar a observação, ou 19h30 em Manaus, tá? No caso, Valcilene, vai começar às 19h30. Acho que tu chegou tarde em função do trabalho também, né? Mas, de qualquer forma, foi importante ter acontecido isso para que a gente tenha esse cuidado, tenha o problema do fuso horário. A gente fica anunciando aqui o horário da disciplina e esquece que tem outras unidades que têm horário diferente. Mas, enfim, é importante a participação aqui, mesmo que seja gravado, e deixem, assim, para assistir a gravação e tal, só em caso de ter ficado alguma dúvida, ou, claro, eventualmente, quando tem muita dificuldade e não conseguem estar presentes, tá? O TDE dessa semana, sim, ótimo, a Valcilene está colocando que, caso isso aconteça, assiste a gravação, mas sempre que possível aqui para a gente qualificar o debate. E o TDE dessa semana é uma breve provocação, assim, para ver se vocês conseguem, né, levar para o ambiente de trabalho de vocês, tentando confirmar, ratificar, reforçar as constatações, as conclusões do Elton Maio, ou se não, isso já é diferente, hoje já são outras, né, outras características, o ambiente de trabalho já é diferente e tal. Enfim, percepções de vocês sem a preocupação do certo e o errado. O importante é que o TDE está numa sala de interação e que a gente vai ter a oportunidade de trazer depoimentos nossos, né, e que suscitem algumas dúvidas, que tragam também outras provocações, que permitam o debate. É através do debate que a gente vai construindo o conhecimento, certo? A experiência de Hawthorne é esta. Depois, Ana Aparecida, percepções, né? O que tu pensa que pode ser, talvez conversa né, com algum familiar, com algum conhecido, e percepções. Daqui a pouco só percepções e tal, porque sim, eventualmente vamos ter alguns, né, que ainda não tem experiência, ou tem ainda pouca experiência na área profissional. Mas, de qualquer forma, traz algum depoimento e tal, que for possível, né, para a gente ir construindo. E para finalizar, então, a experiência de Hawthorne é esse ponto de partida que transforma, né, a maneira com que se olha as pessoas. Hoje, felizmente, a gente já tem programas, né, muitos programas assim, que cuidam das pessoas dentro do ambiente de trabalho. Nós temos empresas e nós vamos ter a oportunidade de conversar, empresas que dão total liberdade para as pessoas, total liberdade. Essa questão do home office é um elemento assim que impulsionou muito essa prática. Claro que essa prática já existia, mas não era tão comum. E hoje tem muitas empresas que, a partir da pandemia, mesmo quando voltarmos, digamos, ao normal, ou ao novo normal, mas que se tenha possibilidade de voltar à presencialidade, né, de certa forma, como era antes, tem empresas que já estabeleceram um novo normal com muita gente no home office. Muita gente. Dependendo da atividade, isso evita desgastes de locomoção, de trânsito, torna desnecessário, por exemplo, tu ter prédios, tu ter espaços físicos, tu tem muita empresa, da área de tecnologia tem muita empresa abrindo mão de prédios e de espaços que tinham antes, e os funcionários tudo
né, já se habituaram e vão continuar trabalhando de casa. E produzem mais. E aí, bom, não tem que bater ponto, não tem nada, mas nós temos compromissos, né? Nós temos metas que nós acertamos em conjunto, que nós discutimos, que nós estabelecemos em conjunto. E as pessoas, imagina quanto de tempo isso interfere na qualidade de vida. O quanto de tempo, vou dar um exemplo aqui, Gravataí é uma cidade próxima aqui de Canoas. Eu dava aula, como eu disse no início, dava aula em Gravataí, alguns anos atrás. Eu ficava 2 horas por dia no trânsito, para ir de Canoas a Gravataí, que é 20 quilômetros de distância, 20 e poucos quilômetros de distância. De Canoas a Gravataí, ida e volta, eu ficava 2 horas no trânsito, porque eu ia naqueles horários, e era o horário que eu tinha que ir, e era a possibilidade que eu tinha, naquele horário que a gente chama o horário de pico, né? O horário que tinha mais trânsito, era engarrafamento, era tensão, eram eventualmente acidentes. Olha o que isso representa na vida da pessoa. Tempo, desgaste emocional, tensão, estresse, dinheiro, porque tu tem custos. Então, vejam, estes elementos tem algumas empresas que estão considerando. Não, vamos trabalhar de casa, vocês conseguem dar as respostas necessárias, conseguem produzir muito mais e tal. E a pessoa, por sua vez, tem que ter disciplina, tem que saber, né? Porque senão daqui a pouco começa a ter dificuldade. Mas se organiza bem, ganha tempo, fica mais à vontade. Isso tem uma repercussão muito grande no mundo do trabalho. E a gente está tendo muitas empresas com essa preocupação. Isso pode gerar economia para os trabalhadores, para as pessoas que estão na empresa, economia. Por outro lado, muda as relações interpessoais, muda as relações humanas, né? As reuniões são virtuais, enfim, tem transformações significativas no mundo do trabalho que foram intensificadas a partir, inclusive, da pandemia, né? Nos resta refletir, pensar sobre tudo isso e procurar entender e conceber lugares cada vez melhores para a gente desenvolver o nosso trabalho. É sobre isso que a gente vai falar ao longo do semestre. Vamos pensar muito sobre relacionamento interpessoal, sobre as relações e o quanto as relações podem ser significativas e importantes, relacionamento entre sócios, relacionamento entre colegas, relacionamento entre líder e subordinado, entre subordinado e liderança, enfim, relações interpessoais, comportamento humano, no sentido de tornar a qualidade de vida de todos nós uma qualidade superior e no sentido de tornando a qualidade de vida de todos que atuam no mesmo ambiente de trabalho uma qualidade de vida melhor e superior, possamos tornar a empresa também uma empresa de melhor qualidade e de rendimento superior. Essa é a ideia, esse é o propósito, independente do segmento, seja na área da saúde, seja em qualquer área, nós vamos pensar em qualificar as nossas relações interpessoais e a nossa atuação como seres humanos dentro do ambiente de trabalho. Tá bem? É isto, muito obrigado pela atenção. Aos poucos a gente vai criando mais, né? Vamos ficando mais à vontade, mas como eu disse, sintam-se sempre muito à vontade e tal, para participar, para fazer observações, para contribuir. E qualquer dificuldade ao longo da semana, me chamem lá por mensagem ou pelas salas de interação e tal, vamos conversando. Eu todos os dias entro no ambiente ali e vou estar sempre à disposição de vocês, tá? O importante é a gente ter sempre comunicação. Tem uma dúvida com relação ao trabalho, com relação à prova, com relação a isso? Entrem em contato, não vamos não vamos ter dificuldade por falta de comunicação, tá bem? Obrigado por terem vindo. Se conhecem alguns colegas que estão na turma e que não vieram, incentivem, me ajudem a trazer eles, para que a gente torne essas aulas cada vez melhores. Tá bem? Bom final de semana, bom descanso, todos nós merecemos. E a semana que vem tem mais. Certo? Alguma dúvida, algum comentário? Boa noite. Tudo tranquilo? Então tá bom. Boa noite. Tranquilo, prof. Boa noite.
Boa noite. Obrigada, Boa noite, professora. Bianca. Boa noite a todos. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Ana, Boa noite, Larissa, pessoal. Valcilene. Até a Tchau, próxima. menino.